Muito bom dia a todos, nossos queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita João Batista, aqui da cidade de Jundiaí, para mais esta atividade da manhã de domingo, de nosso grupo de paz, Evangelização Infantil Juvenil, Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. Como sempre fazemos, temos uma palestra virtual direcionada aos nossos amigos pais que estejam conectados em nossa plataforma, assim como também ela será gravada e disponibilizada em nossos canais e mídias sociais. Vamos iniciar com uma oração. A conhecida oração do Pai Nosso, aquela que foi ensinada pelo nosso Divino Mestre há quase 2000 anos atrás, como a maneira correta de orar, em que podemos louvar a Deus, podemos agradecer a sua grandiosidade e podemos também pedir que nos fortaleça em nossa fé. Aquela oração dominical, para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de gratidão pela vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos e amigas, hoje nós temos a grata satisfação de receber um amigo ilustre, um grande amigo de nossa casa, o nosso querido Paulo de Tarso Piscinini, que ele é um psicólogo de formação e tem desenvolvido trabalhos ao longo de vários anos em nossa casa, é um profícuo estudioso da doutrina, profícuo conhecedor de toda a literatura, dos estudos psicológicos da Joana de Anges, através de nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. O tema que nosso amigo Paulo escolheu para esta manhã tem tudo a ver conosco, que somos pais, que somos mães, estamos vivenciando um período de transição, de mudanças, cujo tema é educação parental, né? Temos, então, a gratificação de tê-lo conosco. Ele permite que os nossos amigos que estejam conectados possam interagir com ele durante a apresentação, para tornar esse momento fraterno o mais rico e prazeroso possível. Então, sem mais delongas, amigo Paulo, a palavra é sua. Bom dia, amigos. Tá? É mais uma vez uma honra, uma alegria atender ao convite gentil de vocês, né, deste grupo de pais que já há alguns bons anos vem fazendo esse trabalho maravilhoso e tentar dar a minha humilde contribuição para que a gente possa orientar um pouco, né, da maneira que nos for possível, os nossos pais, porque a gente tem visto aqui na área clínica muitos problemas acontecendo por conta de falta de orientação mesmo, né? Então, eu gostaria de dar esta contribuição. O assunto em si, ele é vasto. Portanto, eu gostaria de dar assim uma explanação bem geral a respeito do que é de fato a orientação parental, mas eu quis também fazer uma provocação falando de educação parental, ou seja,
para que nós eduquemos os nossos filhos, é necessário que nós nos eduquemos também. Então, dessa maneira, vou falar sobre educação parental, mas direcionado à orientação parental. Eu sou psicólogo e terapeuta EMDR. Também vou falar um pouco a respeito dessa terapia, que é uma terapia muito resolutiva, tá? E, em poucas palavras, ela trabalha com o reprocessamento e dessensibilização através do movimento dos olhos. Uma terapia até recente, que ela foi descoberta, desenvolvida na década de 80. E sou também terapeuta flash, que também vem da mesma verve da MDR, tá? E trabalha com estímulos bilaterais para reconsolidação de memória e dessensibilização de traumas, ok? Então, vamos à nossa apresentação de orientação parental. Bom, vamos contextualizar essa questão da orientação parental. Há alguns anos, uns 50 anos, era um modelo de criação patriarcal. Essas relações, como nós dissemos, eram baseadas naquelas hierarquias que eram bem estabelecidas, as famílias hegemônicas formadas por pai, mãe e filhos, onde o homem da casa era o chefe, era o provedor, né, e todos deviam obediência. A educação cotidiana cabia à mãe, que normalmente era dona de casa, né? E onde se predominava, neste caso, a proteção. Os papéis, naquele modelo, eram bem definidos, e a maneira de educar era bem formal. Não significa, óbvio, que não existiam exceções, discordâncias, mas normalmente não se discutia com os pais, né? Nem com as mães. O papel dos filhos, naquele modelo, era obedecer. Os conflitos não eram bem recebidos, né? Era um estilo de criação bastante autoritário em relação aos filhos, com os cuidadores, e era baseado não em respeito, mas em medo. Medo de apanhar, medo de ficar de castigo, de perder o amor dos pais. E esta vai ser uma das grandes mudanças, tá, que aconteceu nesses anos. Este medo de perder o amor. Pela própria definição clara daqueles papéis, as crianças não ficavam próximas dos adultos, né? A gente lembra que, quando os adultos estavam conversando, no caso de visitas, etc., a gente ficava fora do circuito, né? No máximo, podia assistir e não podia abrir a boca, né? Nos anos 50, como eu disse, casar e ter filhos era a obrigação. Os métodos contraceptivos eram bem arcaicos, né? Não existia ainda a pílula anticoncepcional, que só apareceu nos anos 60. Era bonito naquela época, e eu venho de uma família de 7 filhos, né, dizer que a família era numerosa, uma prole numerosa. Então, aquilo era muito bonito de se mostrar para a sociedade. Atualmente, as coisas modificaram, né? As configurações são diferentes. Os pais, houve mais separações, pais casados, pais separados, casados, recasados com outras pessoas, às vezes com filhos de outros casamentos. Então, onde apareceu a figura de 2 mães, 2 pais, uma mãe, um pai, etc., né? O que passa a ser valorizado, então, é uma dinâmica familiar em que os cuidadores sejam responsáveis, os cuidadores, não o cuidador, nem a cuidadora, pela educação dos seus filhos, ao mesmo tempo que ambos agora estão no mercado de trabalho. Hoje é comumente que pai e mãe saiam para buscar o pão de cada dia, né? A figura daquela mulher que era somente dona de casa, esta figura modificou-se bastante. Se espera que os filhos e todos os membros, inclusive da família, sejam mais participativos, e este é o modelo em que nós, inclusive, defendemos e defenderemos. Nos chama a atenção o fato que, muitas vezes, essa participação, quando excessiva,
acaba criando esses filhos com pouco senso de responsabilidade e motivação. Por esse motivo, também o sentimento que antes era o medo dos filhos de perderem o amor dos pais se inverteu e passa a ser dos pais perderem o amor dos filhos. E é justamente aí que pode entrar no modelo de parentalidade permissivo. O medo de perder o amor dos filhos e a falta de conhecimento tecnicamente embasado de como educar esse mundo com demandas e essas novas necessidades passa a ser um entrave significativo na relação entre pais e filhos. Estas novas tecnologias, a dosagem, digamos aí, natural, é um desafio muito grande para a educação dos filhos de hoje. Além disso, neste momento que nós vivemos, perdão, os filhos tendem a ser mais planejados, né? Quantidade de filhos, quando tê-los, se tê-los, né? Programa-se, inclusive, o dia do nascimento, o que nós também defendemos como forma não natural. E há um aumento da percepção que a criação deles não é mais intuitiva, não é aquela autoritária, porém também não é esse modelo intuitivo, uma vez que o mundo tem esta velocidade grande, né, de modificações. Há 50 anos, os conhecimentos se dobravam exatamente nessa proporção, a cada 50 anos. Hoje, os conhecimentos se dobram aí em cerca de 4 anos. Então, há muito conhecimento em jogo. Se formos analisar o próprio YouTube, se emendarmos os filmes que lá estão guardados, isso dá hoje uma base de 600 a 700 anos de história. Então, é muita informação. Então, esta educação, que antes era intuitiva e era feita somente pelos pais, agora ela passa a ser questionada e entram aí, então, os especialistas para tentar discernir, estudar a lógica, a complexidade da experiência real. Uma vez que ter filhos passa a ser, então, uma escolha, os pais desenvolvem uma outra relação com a parentalidade. O próprio planejamento decorrente dessa escolha torna o processo de parentalidade mais consciente, né? Ou seja, há menos surpresas do que havia no passado. Hoje, na era da tecnologia, essas crianças convivem com estímulos muito diferentes daqueles aos quais os pais foram submetidos. As nossas brincadeiras de antigamente, os próprios brinquedos lúdicos, né? Houve uma transformação muito grande num tempo muito acelerado. A própria competição no mercado de trabalho passa a ser um valor com os quais precisam se preocupar, o que faz com que busquem não errar. Ou seja, esta dúvida que ainda incorre mesmo na cabeça dos próprios pais, né? Será que eu escolhi a profissão correta? Será que eu estou bem no mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir manter a minha família? São as dúvidas bem recorrentes, né? Então, nós transferimos essas dúvidas agora também para os nossos filhos. Estudar inglês ou não estudar inglês? Hoje, ter essa educação básica de inglês, de outras línguas, e essas habilidades passam a ser não mais habilidades diferenciais, mas são habilidades mínimas necessárias para facear a demanda do mercado, né? Outras coisas são preencher o tempo dos filhos com atividades, né? Judô, balé, natação, etc, etc, etc. Outro ponto importante a se considerar são as mudanças nessas habilidades, como nós já dissemos, que o mercado exige. Não mais aquele trabalhador que entra de manhã, bate o cartão, sai, mas a criatividade, as ideias inovadoras, a colaboração efetiva, né, com menos hierarquia, a busca também dos direitos, a modificação política. E uma vez mais os pais sentem que precisam se adaptar a esta
nova demanda. E, por fim, também, não deixemos de lado as nossas crianças interiores. Nós fomos criados, a maioria de nós aqui, com afastamento emocional, sob essa lógica do medo, da insegurança, né? Nós não podíamos demonstrar sentimentos, né? Homem não chora, né? Assim, se a gente machucasse, está chorando por quê? Não é? Então, nós fomos muito reprimidos. Foi realmente uma educação muito castradora. E nós tendemos, ou não queremos, replicar esta mesma equação para aqueles que são hoje de nossa responsabilidade. Por esse motivo, então, percebemos, e vimos isso na prática clínica também, muitos pais na busca dessas novas estratégias educacionais. Compreensão da infância e implicações da orientação parental. As ciências sociais e humanas passaram a considerar a infância, bem como as representações infantis do mundo, como objeto central de pesquisa recentemente. Isso não é antigo. As crianças sempre estiveram inseridas nas mais diversas formas de organização social, vivenciando-as de acordo com o significado e representação dos adultos, inclusive em relação a que lugar elas deveriam ocupar. Como dissemos, antes nós ficávamos à margem, os adultos eram quem tinham a hegemonia de tudo, né? Ninguém pensava, em tempos atrás, em pegar um controle remoto da televisão, quando existia, e mudar o canal da TV enquanto o pai ou a mãe estivessem assistindo, né? Isso modificou muito de lá para cá. Até que ponto esses direitos são saudáveis, né? As diferentes concepções, portanto, sobre a infância não podem ser desvinculadas da história. Sempre irão expressar os valores presentes na sociedade em cada momento histórico. Lembrando que as crianças de hoje serão os adultos que comandarão o mundo de amanhã. Atualmente, então, nossos esforços buscam garantir às crianças, desde o nascimento, o direito à cidadania. Sendo assim, nas sessões de orientação parental, o objetivo que deve ser seguido é o de contribuir para a revisão do modelo mental dos pais sobre a infância. Aquele modelo em que nós víamos e que depois entrou neste conflito de que antigamente as crianças tinham medo de perder o amor dos pais. Este modelo se modificou para que hoje os pais temem perder o amor dos filhos e erram na dosagem daquilo que se dá, daquilo que coloca à disposição desses filhos, não é? Ao fim e ao cabo, seria necessário que nós pensássemos que esses nossos filhos deveriam ter autonomia para passear as agruras da vida, não é? E essa autonomia ela é criada em cima de educação, de segurança, de bons termos, de valores, e é isso que nós propomos dentro da ótica também da orientação parental. Este modelo mental que dissemos dos pais é como a forma como enxergamos o mundo e interpretamos as situações à nossa volta. Nossos modelos mentais, não só com relação à parentalidade, mas com relação a tudo que se nos cerca no dia a dia, são esses modelos mentais, as rotinas mentais que criamos e que nós comumente chamamos de hábitos, que primeiro nós os criamos e depois eles nos escravizam. Essas rotinas mentais, quando criadas a bom termo, elas ajudam a criar seres autônomos, seres com bastante segurança. Mas também nós podemos criar modelos mentais ou rotinas mentais e passar para os nossos filhos aquelas menos agradáveis. Logo, se os pais consideram que as crianças são hierarquicamente inferiores, que não devem ter voz ou vez, que não podem ser autônomos, por exemplo, será mais difícil exercer uma educação gentil e respeitosa. No modelo mental tradicional, cabe mesmo só uma educação autoritária e punitiva.
É importante que eles possam refletir e estejam conscientes do que pensam sobre os próprios filhos, mas também sobre as crianças de uma forma geral. Afinal, somente quando passam a enxergá-los como seres dignos de respeito, que estão descobrindo a própria identidade, aprendendo a lidar com suas emoções e com os desafios da vida, é que conseguirão contribuir de maneira positiva com o seu desenvolvimento, apresentando limites com amor. E, consequentemente, com resultados mais consistentes, duradouros, em relação à educação. Quando se deparam com a necessidade de exercer a parentalidade, os pais passam a lidar com questões profundas de si mesmos, da própria infância, de seus relacionamentos com as suas figuras de apego, caminhando ao encontro de sentimentos infantis. Não raro, na nossa prática clínica, e nós vamos falar também a respeito de um relatório chamado relatório ACE, que trata dessas questões da infância, os pais apresentam uma imaturidade muito grande com relação à própria infância, à própria personalidade. Então, este conflito interior, ele não é uma base sólida para que sejamos tutores responsáveis. Então, nem sempre será fácil ou simples agir com base no respeito e empatia, por conta dos nossos conflitos interiores ainda mal resolvidos. Eles nem sempre irão concordar com as nossas proposições, nós, os terapeutas, e nisso também não há problema algum, porque os conflitos dos adultos, em boa medida, são os conflitos das crianças, ou da nossa infância, ou da nossa puberdade mal resolvidos. A ideia, portanto, é mostrar novas possibilidades, ajudá-los a desenvolver novos recursos, oferecendo exemplos do que funciona, mas respeitando sempre as possibilidades dos pais, que eles são, como foram criados, a personalidade de cada um, enfim, as ferramentas interiores que eles apresentam. Então, nós aproveitamos esses valores e também transformamos em modelos de orientação. Estilos parentais. Agora nós falaremos dos vários estilos parentais que surgiram através dos estudos. Esses estudos buscam compreender quais os impactos dos pais no desenvolvimento emocional e cognitivo dos filhos. A primeira a categorizar esses estilos foi a psicóloga Baldwin. E seu modelo teórico foi um marco nos estudos dessa temática. Ela avaliou os comportamentos parentais por meio de alguns critérios, como afeto ou ausência, nível de expectativa e clareza e consistência e regras. E propondo posteriormente 3 estilos parentais: o permissivo, o estilo autoritário e o estilo democrático. Mas na década de 80, McCobb e Martin, após pesquisas adicionais, propuseram definir os estilos parentais a partir de 2 eixos: a demanda, a exigência e limites, e a responsividade, apoio e afeto. Os estilos parentais que surgem desta combinação são os mesmos propostos por Bourne, porém o estilo permissivo foi dividido entre permissivo e negligente, surgindo então um 4º estilo parental. Estilo de pais autoritários. Exigem obediência às regras, oferece um ambiente pouco caloroso, a comunicação é limitada, há pouca escuta e criam, consequentemente, crianças com dificuldades em desenvolver uma visão mais crítica sobre o mundo, já que são pais com altas expectativas e dos quais se espera uma possível punição física. Pais permissivos. Impõem regras poucas, evitam confrontos e punições, apresentam tolerância extrema, pouca definição de hierarquia, porém promovem um ambiente que tende a ser mais amigável, caloroso, onde há abertura para a comunicação. Nesse estilo, acontece muito de haver o complexo de segurança de que
diz Jung, o arquétipo de segurança, onde o arquétipo não tem positividade nem negatividade, ele existe. Quando há este ambiente caloroso dos pais permissivos, este complexo ele é positivo, a segurança no lar. No entanto, quando o indivíduo sai da porta para fora, ele não tem o mesmo ambiente permissivo. Ele é cobrado da sociedade a cumprir regras. Neste caso, acontece a segurança do complexo passa a ser negativa. Não raro, muitos destes filhos tendem a voltar para a segurança do lar. Não conseguem minimamente criar famílias com segurança, constituir famílias, e muitos deles que temos visto voltam a morar, inclusive, com os próprios pais, que não raro também já estão velhos, mas não têm a segurança positiva fora do lar do que a que teve quando estava dentro do lar com os pais. Os pais negligentes apresentam pouca ou nenhuma regra. São ausentes física ou emocionalmente, desinteressados e com baixas expectativas. Ambiente caracterizado pelo abandono e pela falta de comunicação. Este é o estilo mais potencialmente prejudicial ao desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. No geral, não chegam ao processo de UPI porque não se importam. Bom, esses pais negligentes, também a gente vê em muita profusão, são aqueles que dão, mas não se dão. São aqueles que chegam em casa, também sentam no sofá, pegam o controle remoto ou o seu próprio celular. E cada um da família tem um celular. E eles não mais conversam. Conversar exatamente para quê? Eu lhe dou tudo o que você quer, por que é que você não é uma boa pessoa? Esses são os pais negligentes. Eles não sabem onde andam os filhos, com quem andam, o que conversam. Não sabem o que os filhos pensam. Não raro, aí em nossas palestras, nós perguntamos para os pais: você conseguiria dizer 5 coisas que seu filho gosta e 5 coisas que seu filho não gosta? Raramente a gente vê alguém que levantar a mão e saberia dizer isso aí. Portanto, a grande maioria de nós somos pais negligentes. Fruto também de nossa própria imaturidade, como dissemos anteriormente. Nós ainda não somos seres maduros, convictos. Também estamos aí maravilhados com a tecnologia e não nos damos conta de que damos, como dizia Edivaldo, casa com piscina, mas não temos tempo de usufruir a piscina com os nossos filhos. Pais autoritativos. Esse seria o modelo que mais se apresenta positivo, porque esses pais autoritativos expressam autoridade de maneira participativa e não repressiva. Promovem um ambiente democrático, acolhedor e afetuoso, onde a comunicação e a escuta são valorizadas. São pais com altas expectativas e que deixam claras as regras da casa. Este, por sua vez, se mostra o estilo parental com maior potencial de fatores de proteção ao desenvolvimento das crianças. Bem, esse estilo acolhedor, não repressivo, é um ambiente mais permeado pelo amor, pela compreensão, pela solidariedade. E esse ambiente participativo, ele se reflete, inclusive, nas pequenas tarefas do dia a dia. Quais sejam? Qual o filho que não pode colocar um prato sujo na pia, ou um copo, ou participar da limpeza do seu próprio ambiente, do quarto, arrumar a sua cama, e participar de outras tarefas também da casa? Essa participação também ela se traduz quando um filho pede algo em que os pais, ao invés de se sacrificarem para dar ao filho, faz com que ele seja participativo nessas questões financeiras também. Olha,
nós não te daremos isso que você está pedindo, porque nós temos contas a pagar, temos boletos, temos um futuro a almejar. Então, a palavra não, dita com o devido esclarecimento, com o devido amor, e esta palavra não é um dos maiores desafios, não só nas questões parentais, mas nas questões de relações humanas, nós delimitarmos até onde o outro pode ir, até onde as críticas podem ir, até onde o outro pode vir em nossa intimidade. Então, isto tudo tem que ser bem esclarecido, bem vivido dentro do ambiente do lar, obviamente, e isto será o reflexo para a vida. Joana de Ângeles diz que no lar caldeiam todos os caracteres da sociedade. Portanto, tudo que é feito e é treinado no ambiente do lar será, obviamente, também melhor feito no ambiente externo, no ambiente da sociedade. A própria linguagem, e aqui eu quero também dar uma dica para os senhores pais, a própria linguagem a ser utilizada com os filhos, nós promovemos uma linguagem neutra. E o que seria essa linguagem neutra? Eu vou dizer 2 estilos que nós devemos evitar para promover aí alguém a fazer uma tarefa. Primeiro estilo, quando a pessoa diz o seguinte, voltemos ao exemplo do copo. Eu quero que você coloque o copo na pia. Inconscientemente, o outro que recebe este pedido vai notar o seguinte, eu quero. Bom, se é que você quer, então por que é que você não faz? Segundo, eu preciso que você coloque o copo na pia. Bom, novamente, se é você quem precisa, por que que eu tenho que colocar o copo lá? Agora nós promovemos, então, a fala neutra. A fala neutra ela é orientada ao objeto. Da seguinte maneira, o copo tem que ser colocado na pia. O cachorro precisa passear. A roupa precisa ser pendurada. A roupa suja tem que ir para o cesto. São falas neutras, dirigidas ao objeto. E não colocando o que eu quero, eu preciso. Outra coisa é o excessivo pedido de favor. Faça tal coisa, por favor. Ora, se alguém está sendo participativo e você pede favor, ele está fazendo favor para você. E este favor será cobrado em diante. Portanto, evite falar por favor. Não é uma forma deseducada, mas é uma maneira do cérebro entender que agora você está devendo favor para quem você pediu favor. Coloque o copo na pia, por favor. Por quê? Se é participativo, todos podem fazer e devem fazer aquilo que podem e devem fazer. Com isso, nós criamos rotinas mentais positivas e criamos também autonomia. Se o indivíduo pode fazer, ele pode caminhar, ele pode andar, ele pode perguntar, ele pode fazer várias coisas. Se ele tem autonomia e tem inteligência para jogar no videogame, por que não pode ter autonomia e inteligência para manipular uma máquina de lavar roupa, não é? Então, são tarefas participativas e isso vai criando responsabilidade e autonomia nas crianças. Autores como Darling Stanberg ainda registram a diferença entre estilos parentais e práticas educativas. São 2 coisas diferentes. Os estilos parentais seriam um padrão de características da relação, ou seja, da interação de pais com filhos em diferentes situações. Seria um padrão emocional onde as práticas se expressam, o estilo definido pelo conjunto de práticas e condutas. Podemos chamar de práticas educativas estratégias usadas pelos pais para orientar o comportamento dos filhos, também denominadas por determinados autores de estratégias educativas, como essa que nós acabamos de dizer sobre a fala neutra. Inúmeros estudos científicos traçam paralelos entre os estilos parentais e essas problemáticas específicas, como o uso de drogas na adolescência,
relacionamentos amorosos na vida adulta, bullying, disfuncionalidade no padrão alimentar, etc. Em sua maioria, esses estudos reforçam a importância de uma educação afetiva calorosa, porém, com limites bem estabelecidos, o que reforça a nossa escolha na proposta educativa da disciplina positiva. Em outra oportunidade, nós, como eu disse, hoje nós faremos uma explanação geral. Em outra oportunidade, nós discorreremos mais aprofundadamente sobre essa disciplina positiva. O entendimento dos 4 estilos parentais nos auxilia no diagnóstico das estratégias educativas e também nos possibilita ter parâmetros sobre onde podemos chegar com cada família. Cada caso é um caso. E aqui estão os estilos que nós comentamos. O estilo permissivo, onde há receptividade, um ambiente caloroso, muita escuta, pouca regra, tolerância extrema e evitação de confronto. E nós notamos aqui embaixo este eixo demanda-exigência. O estilo negligente, onde há poucas regras, poucas expectativas, relações são frias, superficialidade, ausência paterna, pouca ou nenhuma escuta e há um desinteresse. O estilo autoritário, um ambiente pouco caloroso, comunicação limitada, pouca escuta, obediência, pouco questionamento, rigidez, punição e altas expectativas. E o estilo autoritativo, que é um ambiente caloroso, ao diálogo, à reciprocidade, flexibilidade, regras claras, altas expectativas e assertividade. Lembrando que essas regras claras, elas devem ser propostas, mas também seguidas por todos, não só os filhos, mas também os pais, o que dá credibilidade à regra. A proposta de educação gentil. O método de criação tradicional é focado numa disciplina rígida, com foco na punição, castigo, violência verbal, violência corporal e recompensa. É uma forma mais imediata de resolver o problema, mas que não prepara a criança para se responsabilizar e aprender a fazer escolhas mais saudáveis. Somado a isso, vamos pensar na relação pais e filhos de nossa época. Como eram essas relações de forma geral? Eram relações de medo, de afastamento emocional, de rebeldia, baixa autoestima, sentimento de inadequação, que tinham por consequência adultos pouco preparados emocionalmente, desconectados de seus sentimentos. Essas especificidades relacionais eram frequentes, exatamente porque a lógica da punição gera um sentimento de inadequação ou de rebeldia. A punição não ensina, condiciona. Quando punimos, a criança se desfoca da reflexão sobre aquele comportamento inadequado e foca na raiva pelos pais. Analogamente, na lógica da recompensa, o controle e estímulo continuam a ser externos, não é interiorizado. A motivação para o bom comportamento vem de fora e, com o tempo, a recompensa vai perdendo efeito. Precisa ir aumentando. Algumas reflexões importantes precisam ser introduzidas para os pais que pensam: na minha época era assim e eu sobrevivi. A gente nota isso recorrente em nossa prática clínica. E é uma questão de racionalização. Isto aqui, tá, não justifica isso. Mas nós agora pensamos como adultos. Eu apanhei e nem por isso fui uma pessoa ruim. É uma racionalização, porque apanhar não é uma boa coisa e se transforma, não raro, quase sempre em trauma. Segundo as últimas estimativas da OMS, mais de 300 milhões de pessoas estão vivendo atualmente com depressão, que é um quadro clínico que vigora com fator de risco elevado para o suicídio, que também virou uma epidemia. 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo esse fenômeno a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Em menos de 20 dias, eu cuidei de 2 crianças com ideação suicida. Educação negligente, tá? As crianças já se automutilando e levando a essa questão do desamor, do desamparo, da desvalia. Ainda sobre a depressão, já sabemos que ela está em 3º lugar no ranking de doenças que motivam o afastamento do trabalho.
Uma pesquisa recente deste periódico da Sociedade Internacional concluiu que adultos que apanharam na infância corriam maior risco de fazer uso abusivo de álcool e drogas e tinham maior probabilidade de tentar suicídio. Um trabalho de 2016 analisou 160 mil participantes ao longo de 50 anos. Concluiu que as surras não apenas levam ao bom comportamento, como estão relacionadas a uma ampla gama de indicadores negativos, incluindo, mais uma vez, prejuízos à saúde mental. Os pais desejam que seus filhos sejam educados, saudáveis e felizes, mas os métodos da educação incluem punição, crítica, comparação, muitas vezes, ameaça e humilhação. E muitos ainda não percebem essa incoerência, cabendo a nós, nossos profissionais de saúde mental, apontá-la dentro de um contexto de acolhimento e suporte técnico. As evidências científicas e experiências com as famílias que acompanhamos mostram que a forma tradicional de educar já está ultrapassada. E nesse contexto, o autoconhecimento emerge enquanto habilidade crucial a ser desenvolvida já na infância. Saber reconhecer e nomear os próprios sentimentos e emoções nossos. Aprendendo a manejá-los de maneira funcional, tem se mostrado um grande diferencial para uma existência com mais sentido. A proposta, então, da educação gentil se baseia no reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos, incluindo o direito à dignidade e ao respeito. É algo que realmente parece óbvio, mas ainda não é para a maioria das famílias. Isso porque, enquanto a lógica da obediência vigorar, teremos sempre uma relação de hierarquia e desigualdade baseada no poder e no controle, na qual os cuidadores se apresentam como superiores ante a criança, para a qual só resta o papel da submissão. Nós temos aí um movimento que, quando nós admitimos a paternidade, deveríamos admitir também esta questão da educação conjunta. Nós aprendermos sempre para que possamos tutoriar seres com melhor qualidade de pensamentos, valores, etc. Aqui eu apresento rapidamente este estudo do Dr. Vincent Felitti. Esse estudo chama-se Estudo ACE, significa Adverse Childhood Experience, ou experiências diversas na infância. Este médico americano, ele não entendia porque ele trabalhava numa empresa, igual essas empresas de seguro-saúde que existem no Brasil, e havia muito gasto com pessoas tentando emagrecimento. E ele não entendia porque a metade dessas pessoas abandonava o programa. E essas pessoas tinham nascido magras, engordavam e não voltavam mais. E descobriu que essas pessoas aumentavam repentinamente de peso. E se elas perdessem o peso, elas recuperavam novamente o peso. E o Dr. Felitti, então, entrevistou pessoalmente essas pessoas que abandonaram o programa usando uma série de perguntas. Por exemplo, quando você pesava quando nasceu? Quando entrou para o 2º grau? Quantos anos você tinha quando se tornou sexualmente ativo? Quantos anos tinha quando se casou? Porém, um dia, ele acidentalmente fez uma pergunta errada. Em vez de perguntar quantos anos você tinha quando se tornou ativa sexualmente, ele perguntou quanto você pesava quando se tornou ativa sexualmente. A resposta foi 18 quilos. A resposta de uma senhora. Ele não se apercebeu e repetiu a pergunta sem se dar conta do erro. Ela respondeu de novo. Eu pesava 18 quilos, tinha 4 anos e foi com meu pai. Ele então se deu conta do que havia perguntado. E em 23 anos de prática média, ele tinha estudado 2 casos de incesto somente na faculdade. As pessoas então começaram, nesta modificação da pergunta, a contar sobre abusos sexuais na infância. Ele não podia acreditar e pediu para que 5 colegas começassem a entrevistar mais 100 pessoas e eles tiveram o mesmo resultado. Das 286 pessoas que entrevistaram, a maioria tinha sido abusado quando criança. E este ganho de peso significaria isso, overweight is overlooked, ou seja, overlooked. Ser gorda significa ser invisível. As pessoas engordavam para que outras pessoas não tivessem interesse sexual.
Portanto, havia este problema. Aí, quando elas começavam a perder peso e começavam a ser interessantes sexualmente para alguém, logo havia o alerta mental e a pessoa voltava a engordar para voltar a ser invisível. Ele se deu conta, então, que as pessoas não viam no peso um problema, mas uma solução para poder fugir do trauma. Perder peso aumentava a ansiedade, a depressão e medo a níveis intoleráveis. E não se deu conta naquele momento, mas o resultado foi uma mudança de paradigma muito importante. E hoje, essas pessoas, esse estudo ajudou a entender por que essas pessoas ao redor do mundo começavam a usar bioquímicos, álcool, maconha, sexo, tabaco. E lembrar que o Brasil é o campeão mundial de uso de Rivotril, um absurdo enorme. E ele percebeu, então, que esses métodos de fuga para as drogas, anfetaminas, etc., eram métodos com uma resposta normal para aqueles traumas de criança. E aí ele decorre sobre vários tipos de escalas em que ele acabou tendo o seguinte resultado. Daria para perceber agora, analisando o primeiro setênio da criança, incluindo o segundo setênio, daria para prever com certa lógica quais seriam as doenças que os adultos desenvolveriam. Então, hoje nós utilizamos este relatório, ou melhor dizendo, este questionário ACE, na nossa prática clínica. Nós perguntamos sobre essas questões de abuso sexual, como é que foi a infância, se houve humilhação, maus tratos, se já assistiu brigas de pais, discussões de pais. Tudo isso criam microtraumas, grandes traumas, né? Se havia alguém, se há uma tendência suicida em alguém da família. Tudo isso nós levamos em consideração na nossa prática clínica para tentar entender esses traumas. As situações depressivas ou as situações ansiolíticas de hoje, tá, com os traumas que estão no passado. Todo efeito depressivo ou efeito ansioso, ele está sustentado por uma ou mais memórias, tá, que estão travadas no cérebro. Não raro nós trabalhamos com uma memória e essa memória vai trabalhar várias cadeias neurais, tá, que podem resolver aí, às vezes, em uma única sessão de MDR, tá, resolver problemas aí, como eu tenho assistido e tenho feito. Eu tenho uma paciente que tinha um trauma há 36 anos. Carregava esse trauma, foi um bullying, quando ela tinha 4 anos de idade. Tá? Há 36 anos carregou esse problema, estava em processo depressivo há muitos anos, há 4 anos sendo assistida com terapia convencional e não resolveu o problema. E aí eu peço licença, não para a crítica da terapia convencional, que eu também sou um terapeuta convencional, mas você não consegue, através da lógica, convencer alguém que foi abusado no passado de que aquilo passou. Olha, pense bem, aquilo está no passado. Você não consegue, através da lógica, fazer esse tipo de coisa. Então, nós temos esse trabalho, tá, com o MDR, que destrava estas memórias, tá, que estão no passado. Trabalhamos com essas memórias, há uma reconsideração, um reprocessamento, tá, e esse passado é deixado no passado. Essa prática MDR é a mesma prática que o próprio cérebro faz quando passa pelo sono REM, aquele movimento rápido dos olhos quando nós estamos dormindo em sono profundo. É naquele momento em que o cérebro faz o reprocessamento das experiências diárias. Mas acontece que esses traumas que estão agora guardados, eles não conseguiram passar pelo reprocessamento. Ficam guardados inconscientemente muitas vezes, e às vezes por um disparador do dia a dia, um cheiro, uma freada de carro, uma buzina, uma palavra, alguma coisa vai trabalhar como disparador
isto vem do inconsciente e começa a desenvolver um processo de ansiedade, um processo depressivo muito grande. Tá? Nós temos aí confirmação de muitos casos que nós tratamos aqui. Houve essa paciente que eu contei, caso de bullying na infância, com 36 anos. Esta outra paciente, um caso de tentativa de estupro e abuso aos 8 anos. Também teve uma vida muito ruim, sexualmente péssima. Nunca teve um relacionamento saudável com pessoas de sexo masculino. E por conta deste trauma que teve aos 8 anos. Nós trabalhamos este trauma em apenas uma sessão e a vida dela mudou para melhor, substancialmente. Temos casos de tentativa da pessoa parar de fumar, e essa tentativa e este ato de começar a fumar, por incrível que pareça, teve início quando ela tinha 4 meses de idade. A mãe secando a criança na cama, de forma negligente, com raiva, ela marcou aquela rejeição da mãe. Ao longo dos anos, essa rejeição foi reiterada, e quando chegou a fase já da adolescência, os tios davam para ela brincar com o cigarro apagado. Teve um dia que tinha um avô. O avô estava na sala junto com a mãe. O avô era a autoridade maior. O avô disse para ela: acenda o cigarro e fume. Então, foi a primeira vez que ela pôde confrontar a autoridade da mãe. E dali em diante, cada vez que ela sentia novamente, lembrava da rejeição, ela acendia o cigarro. Portanto, esse vício, essa rotina cerebral começou quando ela tinha 4 meses de idade. Eu tenho um caso de múltiplos abandonos também, uma pessoa que passou por múltiplos abandonos, já quase com 40 anos de idade. Também trabalhamos em uma única sessão. Foi resolvido também o problema. Problema de muitas memórias, múltiplas memórias. Houve uma senhora de 75 anos que tinha pânico de carro, de andar em carro, e também de elevador. Também tratamos em uma única sessão. Ao caso de uma outra paciente, nós trabalhamos agora com a técnica chamada terapia flash, e em 20 minutos também resolvemos uma lembrança, tá, que vinha atormentando há muito tempo. Ok? Edmur, temos ainda alguns minutos? Temos mais 5 minutos, mas se quiser passar um pouco, não tem problema. Se não tiver problema, eu gostaria de explicar um pouco a respeito dessa técnica. Não é uma maneira, tá, de propagar o nosso trabalho, mas as pessoas terem consciência de que existem ferramentas, existem meios, tá, para facear esses traumas, ok? Esse é o intuito. Bom? Tá, fica à vontade. Vou explicar um pouco, então, o que é essa terapia EMDR. Tá? É uma terapia que essa sigla em inglês, e é um reprocessamento e dessensibilização por meio dos movimentos oculares. É uma psicoterapia integrativa e, ao mesmo tempo, uma abordagem psicoterapêutica. Ou seja, se você está sendo tratado com outro profissional, não tem a menor importância, porque o EMDR é integrativo. Ele não vai desdizer nada do que você vem sendo tratado com outro profissional terapêutico. Tá? Então, não é problema algum. Nós enfatizamos que é o papel do cérebro, que ele trabalha como um sistema de processamento de informações. O cérebro não é inteligente, ele é um processador. Quem é inteligente é a mente, que o usa. O cérebro, ele reproduz processos, rotinas que nós introduzimos. Se pensarmos numa maneira simples, quando nós começamos a tentar caminhar como bebê, nós fomos levantando e caindo, e começamos a adquirir equilíbrio. São rotinas mentais que foram criadas. Hoje nós andamos normalmente e nem pensamos como é que nós fazemos isso. O EMDR hoje conta com uma extensa base de pesquisa científica. Para vocês terem uma ideia, o EMDR hoje ele é muito mais baseado cientificamente em estudos científicos e várias meta-análises do que a própria psicanálise de Freud. Essa abordagem terapêutica, nós trabalhamos podemos trabalhar problemas de saúde mental
evidentemente excluindo aquelas em que o cérebro está danificado. Mas também temos muito trabalho muito bem feito na área dos adictos, né, dos jovens, né, que estão sob efeito de drogas, etc., tentando utilizar o que restou ou tentando avaliar até onde foram os danos, né, das drogas no cérebro, usando a parte ainda cognitiva, a parte que sobrou, para fazer esse trabalho com MDR. As memórias, elas são processadas e um que já dizia que toda memória que vale a pena ser guardada, ela está conectada a uma emoção. Portanto, é uma teoria que já é antiga. Se nós formos pensar, por exemplo, muitos de nós aqui não estamos pensando nisso no momento, mas eu vou causar um disparador em vocês. Café quente com bolo de fubá. Talvez em muitos de nós venha uma lembrança materna, a avózinha, etc., né? Então, só para dizer que esta lembrança, ela tem um cunho, né, cognitivo, mas ela também tem um cunho emocional. E isso está guardado. E o cérebro, ele guarda estas coisas, estas partes, em pontos diferentes. Cognitivo, sensação, sensibilidade, ok? Isto acontece nos traumas que isso não reconsolida-se e ficam espalhados. O papel da MDR é fazer isso de uma maneira muito natural. O cérebro, ele tem o poder de se curar como qualquer outra parte do organismo. Se nós tivermos um espinho gravado e não tirarmos, ele vai ficar infeccionado. No entanto, se nós tirarmos o espinho, mal comparando o trauma do cérebro, em pouco tempo ele vai se restabelecer. E o que pode ser tratado com essa terapia? Tudo que pode ser tratado com terapia convencional e muito mais. Ansiedade, ataques de pânico, lutos e perdas, depressão, os vícios, raiva, a dor, as fobias, problemas para dormir, sentimentos de inutilidade, baixa autoestima, abandono, traumas de infância, educação negligente, como nós tratamos, ou educação violenta. Quando procurar a terapia? Olha, a psicoterapia hoje ela faz parte do processo de saúde e deve ser procurado mais com a maneira corretiva, que nós chamamos de psicologia positiva, perdão, a psicologia convencional é corretiva, mas a psicologia positiva e o MDR também pode ser tratado principalmente de maneira preventiva. Assim como nós visitamos o dentista periodicamente, o médico periodicamente, o psicólogo ser visitado periodicamente. Todos, já dizia Joana de Anjos, tudo que nos constitui é lícito. Tudo que nós sentimos, medo, dor, libido, estresse, amor, etc, etc. E Joana diz, não é o que você sente que importa, é o que você faz com o que você sente. Daí o motivo de haver na nossa proposta de psicoeducação. Porém, essas sensações, como diz, essas sensações de medo, de estresse, de dor, elas trabalham de maneira natural durante a nossa vida. Quando isto se eleva a um nível e não sai mais daí, aí nós estamos frente a uma necessidade de tratamento terapêutico, porque isso foi, o cérebro tem um dispositivo chamado amígdala, muitas vezes ele entra em alerta e não sai mais, tá? Por um medo, por um trauma, alguma coisa desse tipo. E a MDR trata muito bem com esse trabalho da amígdala. Quando a pessoa experimenta sensações corporais desconfortáveis, constantes, significa, quando nós nos sentimos mal, significa que já há toxinas que estão circulando no nosso sistema circulatório. Essas toxinas foram geradas pelo cérebro, por algum motivo, por um trauma ou uma experiência adversa. Só que agora o próprio cérebro está sendo irrigado com o sangue intoxicado. Naturalmente, o que nós fazemos se nos sentimos mal, vamos ao médico, e tem que ir mesmo, sentindo dor, etc. Tá? O médico nos dá um remédio para que nós possamos diminuir os efeitos, não a causa. No entanto, eu tenho que lembrar uma coisa. Nenhum laboratório pode
fazer patente sobre nenhuma das moléculas existentes na natureza, molécula natural. Hidrogênio, potássio, zinco, ferro, ouro, cobre, nenhuma dessas podem sofrer patente. Portanto, o laboratório ele tem que inventar uma molécula, e essa molécula inventada, tá? Ela não é uma molécula natural, ela é sintética. E essa sim pode ser patenteada pelo laboratório, e nós vamos tomar essa molécula sintética. Ela cumpre o seu efeito muitas vezes, só que, por ser sintética, e o organismo não tolerar aquilo que não é natural, aparecem o quê? Os efeitos colaterais, que é o organismo trabalhando para que ele remova essa parte tóxica dessas moléculas não naturais. Portanto, o nosso trabalho também é de tentar voltar o cérebro a uma condição mental natural e tirar os remédios. Né? Dê o remédio, tudo bem, você está agora controlado, só que nós vamos fazer agora o nosso trabalho, tá? Para tentar remover este remédio, passar, desmamar a pessoa dos remédios ansiolíticos, depressivos. É um absurdo a pessoa esperar 2 horas para ser atendido por um médico. Em 10 minutos ele encher um receituário com 4, 5 drogas diferentes e a pessoa passa a viver em função dessas drogas. Então, nosso trabalho é de remover essas drogas. Com todo respeito aos médicos, com todo respeito aos remédios, esses recursos são de Deus, mas faz o seu efeito sobre os efeitos, e nós vamos trabalhar, então, a causa. A ansiedade, lembrando que hoje nós já falamos da ansiedade, a ansiedade, se não tratada. O que é ansiedade, se não o cérebro que entrou em alerta de que algo vai acontecer de ruim daqui a pouco? Daqui a pouco algo ruim vai acontecer e nós não saímos desse estado de alerta. Se não tratado, cai no estado depressivo. Tá? E eu, então, fico à disposição, novamente dizendo, não é propaganda, mas eu quero deixar claro que existem possibilidades de ser tratado esses traumas. Se alguns pais quiserem nos procurar, em novas palestras também falaremos a respeito, mais aprofundadamente, sobre orientação parental, tá? Sobre essa criação de rotinas mentais nos nossos filhos. E se tiver alguém que estiver precisando também dos serviços de EMDR, que não é muito conhecido na região, não há muitas pessoas que trabalham com essa terapia, e ela é muito resolutiva. Ela, na verdade, eu costumo dizer agora como espírita, é uma terapia que é libertadora, ela perdoa. Nós vamos ao passado, perdoamos o que fizeram conosco, nos perdoamos, e vamos viver agora sem aquele peso nos ombros, tá? Vamos viver uma vida feliz, né? Nós carregamos nas costas mochilas com pedras enormes. E o nosso trabalho é arrancar essas pedras, jogar fora, para ter uma vida fluida, uma vida melhor, uma vida mais feliz. Então, sendo assim, eu fico à disposição caso alguém queira fazer perguntas, ou então, aí eu deixo para a seu critério, Edmur, terminar a nossa palavra. Eu peço desculpas de ter um pouco de barulho por causa da reunião do pessoal aqui presencial, né? Faz tempo que eles não se reúnem, então quando eles se encontram, o barulho é um pouco maior, né? Mas eu fico aberto aí ao pessoal, né, que queira fazer perguntas, né, com relação ao assunto abordado. Paulo, por gentileza, se você puder só tirar compartilhamento de tela. Pois não. Aí nós ficamos com maior visão dos. Obrigado. Então, este é o momento, né, em que nós podemos. A Nesina já levantou a mãozinha. Quer comentar alguma coisa, Nesina? Então, bom dia, Walter. Não falei com você ainda. Era só para agradecer ao Paulo
porque não dá nem para fazer pergunta, porque são tanta coisa para refletir, que eu não consegui nem formular uma pergunta, eu estou processando ainda. Eu vou passar essa semana fazendo um download disso, então aí talvez na próxima eu já tenha formulado alguma coisa para perguntar, porque, nossa, é muita coisa, é muita informação nova, e eu agradeço muito, vou refletir a respeito, e no próximo encontro a gente esclarece. Muito obrigada a você e a casa pela oportunidade. Sou eu quem agradece a oportunidade de poder contribuir de alguma forma, né, com essas informações que nem sempre estão disponíveis, né, para os nossos amigos aí espíritas e também aqueles que nos acompanham também não espíritas, a quem nós agradecemos também a oportunidade de dirigir a palavra. Muito obrigado, Paulo, pela sua explanação e pela profundidade e o detalhamento que você se dedicou para trazer essas informações, né, montando os slides. E ainda bem que a palestra é gravada, porque nos ajudar, né, ajudar a Onesina, ajudar outras pessoas que porventura não puderam estar conectadas agora, nesse momento, que a gente possa rever, né, e como a nossa amiga Onesina foi feliz no seu comentário, ir digerindo, né? Porque, assim, a Joana, o Espiritismo, trazem tantas informações para a nossa reflexão, para a mudança, para a nossa tomada de consciência perante essas verdades, né? E para a mudança dos nossos hábitos, das nossas práticas. Então, parabéns, Paulo. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de abrir o microfone? Andréia está conosco, levantou a mão. Suzana, podem abrir o microfone e comentar. Achei a mãozinha, Onesina. Estava procurando essa mãozinha, eu não achava, eu achei hoje. Hoje achou. Paulo, muito obrigado. Né, realmente muito esclarecedoras, como o Walter colocou, a Onesina também. E a conclusão que eu tiro associada à nossa doutrina é que quando nós não procuramos a autoajuda, estamos nos auto-obsediando. Né? Falamos tanto em obsessão, 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 e procuramos o para fora. Né? Sempre atribuímos as nossas obsessões a alguém nos obsediando. Né? Nesse sentido, com toda a sua explanação, suas colocações, de nos rever, né, enquanto quais são os traumas, quais todas as perguntas para reflexão, tem a auto-obsessão. Se nós não resolvermos os nossos traumas, as nossas mazelas, nós nos auto-obsediamos, e não só a doutrina pode ser esclarecedora, mas também podemos procurar o auxílio na matéria para nos libertar, né, associado a todos os tratamentos aí que nós já conhecemos. Então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, assim, bastante consolidadores para mim. Obrigada. Quem agradece, Suzana, suas palavras? Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar? Senão, André colocou no chat aí que parece que o microfone dela não conseguiu abrir. Tá bom. É algum questionamento, Paulo, que você queria responder? Bom, talvez fique um pouco uma dúvida, que é uma dúvida recorrente das pessoas, se essa terapia ela é tão efetiva, quantas sessões, né, as pessoas me perguntam, seriam necessárias para a gente trabalhar os traumas, né? Como eu disse, né, um processo depressivo, um processo ansiolítico, ele é mantido por uma ou mais memórias. Se nós tratarmos uma memória e esta rede neural
tá? Ela tiver memórias adjacentes, isso é tratado como se fosse um jogo de dominó, vai caindo tudo. Agora, depois dessa primeira memória, pode ser que ainda haja memórias, tá, que estão mantendo o processo de natureza de dor e tudo mais. Tá? Então, nós vamos atrás dessas outras memórias e vamos trabalhando quantas memórias forem necessárias. Normalmente são poucas sessões. Nós fazemos uma primeira sessão, normalmente para levantamento clínico, para conhecimento do paciente e dos problemas que ele apresenta, quais são as queixas, e nessa primeira sessão fazemos uso daqueles questionários, tá, para saber da vida pregressa. Como é que foi a tua infância? O que é que você pensa? Qual é a tua rede de suporte, inclusive, né? Sua rede de suporte terapêutico, pai, mãe, família, você pode contar com quem? Enfim, uma série de perguntas que nos levam a perceber quais são os recursos que o paciente tem, tá, para o processo terapêutico. Muitas vezes é necessário que a gente trabalhe, muitas vezes, os recursos que são muito baixos, recursos de autoestima, de desvalia, de desamor, de desamparo. E o paciente chega aqui devastado. Então, nós temos que trabalhar um mínimo de recurso para elevá-lo a uma condição onde a gente possa ter um trabalho terapêutico bastante efetivo. Então, eu observo que a gente trabalha com poucas sessões, mas aí o trabalho ele é bastante efetivo por conta da própria terapia MDR, a terapia Flash, ok? Eu permaneço novamente à disposição de vocês, uma outra oportunidade de falar mais a respeito disso, falar mais a respeito da orientação parental, dar o meu contributo mínimo e humilde para que nós possamos fazer um mundo um pouquinho melhor, segundo as nossas possibilidades, tá bom? Muito bem. Agradecemos mais uma vez a todos os nossos amigos, ao nosso palestrante, que estiveram aqui conectados nessa plataforma, de maneira a propiciar essa difusão de conhecimentos, né? Como o nosso amigo palestrante falou, praticarmos o bem, contribuirmos para a construção do reino de Deus aqui na Terra, que é um mundo de bem, de fraternidade, de união, né, entre os povos, entre as pessoas, entre as nações. Então, para encerrarmos esse encontro maravilhoso, né, eu convido o nosso amigo Paulo que possa proferir a prece final, tá? Por gentileza. Aproveitando este momento de reunião, de confraternização, nessa psicosfera positiva e amorosa que se transforma nessa solidariedade de nós, entre nós, para nós. Pedimos que nós elevemos, mais uma vez, o nosso pensamento às melhores esferas espirituais, alcançando os espíritos que lá estão, rogando a eles que sempre olhem por nós, que nos ajudem no nosso dia a dia a entender, a compreender que a vida por si só é bela e é consentida e que nós podemos sim fazer de cada dia dias melhores, desde que nós nos propomos a isso, conforme a lógica kardeciana, sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhores do que hoje. Assim, nós pedimos, Pai que está no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino de amor, seja feito, Pai, a tua vontade na terra como no céu. O pão de todos os dias nos dai hoje.
perdoa as nossas faltas, mas quando nós também aprendemos a perdoar as faltas que nos fizeram, vigia-nos o olhar, o pensamento, para que nós não caiamos tantas vezes nas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal que pudermos evitar. Pois teu é todo o amor, toda a glória, para todos sempre. Que assim seja. Votos de amor e paz para todos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, queridos amigos. Desejamos a todos um ótimo domingo e uma excelente semana que se inicia.